Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é de Eclesiastes, capítulo de número 8. O pregador inicia seu texto com duas perguntas. Versículo 1. Quem é como sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. A verdadeira sabedoria se manifesta não apenas nas feições, mas em toda a sua vida. Aqui neste texto, o pregador vai tratar da atitude do sábio para com as autoridades governamentais. Até o verso de número 9, Salomão falará da submissão ao rei, aos governantes. No tempo dos reis de Israel, o governo era absolutista e ditatorial. O rei era tido como representante de Deus. Isso fica claro no versículo de número 4. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá, que fazes? O fato que neste período o Espírito Santo era derramado sobre os reis, sacerdotes e profetas. Vemos aqui expresso no próprio caso do rei Salomão. E ele diz, portanto, que o sábio, ele guarda o mandamento de obedecer à autoridade do rei. O apóstolo Paulo, ele traz este conceito em Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo de número 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Paulo expressa aqui o princípio básico das relações entre os cristãos e o Estado, que é a submissão às autoridades, porque são instituídas por Deus. Portanto, os filhos de Deus devem obedecer à ordenança de Deus. Acima de todos os homens, devem cumprir as leis, pagar impostos e respeitar as autoridades. O próprio Cristo nos deu o exemplo disso ao pagar os impostos e ensinar a todos a fazerem o mesmo. Mas você pode se perguntar, e se essa autoridade for injusta e contrária à consciência cristã? A resposta se encontra em Atos capítulo 5, versículo de 29, porque foi exatamente isso que os apóstolos estavam passando. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se as autoridades estiverem contrariando os mandamentos de Deus, vamos obedecer com certeza ao nosso Deus e não aos homens. Diante disso, não devemos nos rebelar contra as autoridades. O mesmo Paulo que nos ensina a sermos submissos, ele foi súdito de governos autocríticos, de homens déspotas, tal como Nero ou Vespasiano. Ele foi submisso e mandou pagar os impostos. O que Paulo fazia? Ele se rebelava? Não, ele orava por eles. 1 Timóteo capítulo 2, do verso 1 ao 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Pense, como diria minha avó, mal com o governo, pior sem ele. Façamos o que Jesus nos recomendou. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que precisamos saber é que tanto aqueles que estão revestidos de autoridade, como eu e você também, é que o versículo de número 8 traz o seguinte ensinamento. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Portanto, não adianta combater quem está por cima, porque logo se vai e outro toma o seu lugar. Dos versos 10 ao 17, Salomão ele passa a falar das desigualdades da vida. Versículo 10. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade.
Salomão deixa claro que o reconhecimento ou boa fama por parte dos filhos dos homens é pura vaidade e ilusão. Os que frequentavam o lugar santo podiam até ser esquecidos pelos homens, mas não por Deus, que nunca se esquece dos seus amados e traz condenação sobre os perversos. Vemos isso claramente na parábola do rico e do Lázaro. Enquanto o rico teve uma sepultura concorrida e luxuosa, nada se fala da sepultura do pobre Lázaro. O mundo se esqueceu daquele homem, mas não Deus. Lucas capítulo 16, do verso 22 ao 23. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Por isso não devemos nos preocupar em fazermos justiça com as nossas próprias mãos. Muitas vezes nos revoltamos porque não vemos a justiça ser aplicada no perverso. Versículo 12 ao 13. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Tema, portanto, a Deus e descansa nele, pois ele não se esquece de nenhuma das práticas dos homens, sejam elas más ou boas. Deus cuida de cada um no seu tempo determinado, pois nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Ele te ama, ele cuida de você e ele não se esquece de você. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.